A igreja pode se sentar, irmãos. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia, Salmos 23. Tem um louvor chamado Bom Pastor. Na verdade, acho que tem dois louvores com esse nome, mas tem um que acho que é do André Aquino. Esse louvor ele fala: meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Ó Pai, Tu és o nosso esconderijo, Amém, Senhor. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso cuidado, Tu és a nossa segurança, meu Pai. Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Irmãos, tem a história a respeito do Salmo 23. E essa história, na verdade, era uma competição de quem recitaria da melhor forma o Salmo 23. E primeiramente veio um jovem muito inteligente. Ele subiu no palco e ele recitou esse salmo de uma forma tão extraordinária e tão especial que todo mundo ficou de pé, todo mundo aplaudiu. E o sentimento no coração de todos aqueles que estavam naquele lugar era que aquele jovem iria ganhar a competição. Depois as pessoas se sentaram, até que chegou um senhor, um ancião, com uma certa dificuldade até de caminhar. Mas quando ele subiu no palco, ele começou a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No momento que esse ancião começou a recitar o Salmo 23, as pessoas elas começaram a chorar, as pessoas elas começaram a se quebrantar dentro de si. E quando esse senhor encerrou o Salmo 23, ninguém conseguiu levantar, ninguém ao menos teve forças para aplaudir. E quem ganhou aquela competição foi aquele senhor. Porque a grande diferença é que aquele jovem que recitou, ele conhecia o Salmo 23, mas aquele ancião, ele conhecia o pastor do Salmo 23. Pai, fala conosco essa noite. Fala mais do que o Senhor tem falado. Fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que a Tua voz seja a única a ser ouvida nesse lugar. Que a Tua flecha venha, que a Tua palavra venha como uma flecha em nossos corações, nos transforme, nos edifique, mude a nossa mente, nos renove. Que o Senhor seja adorado, exaltado, engrandecido e glorificado. No Teu santo, lindo e maravilhoso nome, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, o Salmo 23 talvez seja um dos salmos mais conhecidos, acredito que do mundo todo. Para quem é cristão, para quem não é cristão. Ele é um salmo típico de quem, por exemplo, deixa uma Bíblia aberta na sua casa no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que as pessoas têm quadros desse salmo.
Salmo 23 talvez seja um salmo que as pessoas têm plaquinhas no jardim da casa com o Salmo 23. Muitos conhecem o Salmo 23. Poucos conhecem o Senhor do Salmo 23. E o que eu quero que os irmãos entendam essa noite, irmãos, é que conhecer o Salmo 23 não muda nada. Mas a partir do momento que nós conhecemos o pastor desse salmo, a nossa vida muda. Irmãos, se nós observarmos a forma como essa passagem começa, ela já nos diz tudo, porque ela diz: o Senhor é o meu pastor. Essa passagem ela começa com uma afirmação muito forte: o Senhor é. E se nós observarmos essa palavra, esse verbo ser, aqui na passagem, ela está no presente. Ela não está no passado, ela não está no futuro. A passagem diz que o Senhor é hoje. Ela fala que o Senhor é agora. E quando a Bíblia diz o Senhor é, a Bíblia, por exemplo, ela já vai nos mostrando quando, um exemplo, Moisés chega para Deus e diz: Senhor, eu vou falar o que para o povo? Porque Moisés, irmãos, ele estava a ponto de experimentar justamente o cuidado de Deus. O cuidado de Deus de um povo que sofria há muitos anos no Egito. O cuidado de Deus a um povo que estava cativo à escravidão há mais de 430 anos. E de repente Deus chega para Moisés e diz: eu vou te usar agora para você tirar o meu povo do Egito. E Moisés diz: mas Senhor, e se esse povo perguntar quem é o Senhor, o que digo? E a Bíblia vai nos dizer, lá em Êxodo 3, 13 e 14: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Irmão, sabe o que Deus está nos dizendo? Meu filho, eu sou o Deus do agora. Sabe por quê, irmãos? Porque o amanhã para Deus, ele sempre vai ser hoje. E talvez muitas vezes a gente está pensando assim: quando é que o Senhor vai ser o meu pastor? É hoje, irmãos. É agora. Porque para Deus o futuro não vai chegar. Para Deus o futuro já chegou, porque Ele também já está lá. O problema é que muitas vezes nós nos sentimos confusos na nossa vida, porque muitas vezes a gente vive tantas situações difíceis, tantas atribuições, tantas tribulações, que a gente diz: cadê o Senhor? Cadê o meu pastor? Cadê aquele que cuida da minha vida? E a verdade, irmãos, é que Ele sempre esteve presente, porque Ele é o eu sou. Ele não é o eu será, Ele não é o serei, Ele é o eu sou, Ele é o agora. E por mais que a gente fale muitas vezes, irmãos, é amanhã que eu vou precisar, mas é hoje que Ele vai fazer, é hoje que Ele vai preparar. E essa é uma expressão que já tem que trazer algo, uma paz na nossa vida, para o nosso coração. Porque quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor do agora, Ele não vai chegar atrasado. Irmãos, o que pastor representa? Pastor representa cuidado, atenção, provisão, direção, comprometimento, justiça, amor. Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem para você
que ousou um dia dizer: eu não tenho ninguém que cuida de mim. Você tem, irmãos, você tem um pastor. Porque se você precisa de atenção, Ele te dá. Se você precisa de cuidado, Ele cuida de você. Se você precisa de amor, Ele te ama. Ele te dá provisão, Ele te dá proteção. O que você precisa? Ele é o seu pastor. E a Bíblia fala lá em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, você não tem somente um pastor, você tem um pastor bom. Porque tudo aquilo que não é bom não vem do seu pastor. Porque o seu pastor pega tudo aquilo que é ruim e ele transforma em bom. E é isso que nós precisamos, irmãos, essa noite entender dentro do nosso coração. Mesmo que humanamente você não tenha ninguém que cuide de você, que te dê atenção, que te dê provisão, que te dê amor e que te dê cuidado, você tem Jesus. Ninguém te conhece como Jesus. Ninguém. João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Quem é que te conhece como Jesus, irmãos? Nem seu pai, nem sua mãe, nem alguém mais próximo te conhece como Jesus. E por que Ele nos conhece tanto? Porque Ele nos ama. Porque Ele se preocupa com você. Irmãos, você acha que Ele não sabe da luta que você está passando para ficar aqui? Você acha que Ele não sabe da luta que você está passando para vencer o seu vício? Você acha que Ele não sabe da dificuldade que você está tendo com a sua família? Você acha que Ele não sabe que você está sofrendo devido à sua enfermidade ou devido à dificuldade do tratamento? Você acha que Ele não sabe das incertezas que estão dentro do seu coração, de como será o mundo lá fora quando vocês saírem daqui? É verdade, Senhor, glória a Deus. Você pensa que Ele não sabe, irmãos? Ele sabe. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece você na palma da mão. Glória a Deus. E tenha uma certeza: Ele é bom. Ele vai te surpreender. Ele vai trazer providências sobre sua vida, porque Ele cuida de você. Ninguém te trata de uma forma tão pessoal quanto Jesus. Os nossos pais, eles deram o nosso nome quando nós nascemos, mas Jesus já te chamava pelo nome antes de você nascer. A Bíblia diz em João 10, 2 e 3: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ninguém te trata de uma forma tão pessoal quanto Jesus. Jesus sabe quem somos, Jesus sabe como vivemos, o que sentimos, Jesus sabe o que pensamos, Jesus sabe o que vamos falar até mesmo antes da gente falar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero que os irmãos entendam o quanto Jesus ama vocês, o quanto Jesus é apaixonado por vocês a ponto de morrer na cruz por nós. E esse alguém é Jesus. Alguém que te trata de uma forma especial, que te chama pelo nome. E quando a Bíblia diz que pastor é aquele que cuida das ovelhas e que te dá proteção, Jesus Cristo é esse pastor.
E a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Mas que nada é esse? O que não vai me faltar? O Salmos 23, 2 e 3 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que não vai me faltar? Primeiramente, não vai me faltar descanso, porque a palavra diz: deitar-me faz em verdes pastos, descanso. E aqui descanso não é uma opção, aqui descanso é uma obrigação. E eu pergunto para o irmão nessa noite: o que você está fazendo que você vive noite sem dormir? Por que insônia? Aí o irmão pode dizer: Tiago, eu estou preocupado com a situação que eu estou vivendo. A verdade é que problema todo mundo tem. Todos nós aqui, cada um no seu fardo, cada um no seu cargo. Mas a Bíblia diz: o meu pastor me coloca para dormir. É como ele nos forçasse a dormir. É como se nós fôssemos obrigados a dormir. Porque muitas vezes a gente não consegue descansar porque ao longo da vida a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, não deixa que Deus faça por nós. E quando a Bíblia diz: deitar-me faz em verdes pastos, Ele está dizendo assim: eu vou te levar para um lugar bonito, eu vou te levar para um lugar lindo. Deixa Ele te levar, irmãos. Descanse no Senhor, descanse em Deus. E descansar é algo que todo mundo quer. Só que tem gente que não consegue. Rola para cá, rola para lá. E Deus nos dizendo: filho, deixa eu fazer por você. É verdade, Senhor. Hoje, irmãos, é a hora que o descanso chegou. A partir de hoje é o dia que você vai começar a descansar. Hoje é o dia que você vai começar a eliminar as preocupações. E hoje Deus manda dizer para o irmão: descansa e lança sobre mim esse fardo. Mas a palavra também diz que não falta direção. A Bíblia diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele não somente guia, Ele guia mansamente, Ele guia na tranquilidade. Sabe por quê? Porque caminhar com Deus é saber que nós vamos dar um passo de cada vez, um passo a cada dia. Eu já tive a oportunidade de testemunhar a alguns irmãos as tribulações na minha caminhada lá atrás. E quando eu cheguei talvez no momento mais difícil da minha vida, o que eu fiz foi estender a mão para Deus. Eu estendi a mão para Deus crendo nas promessas que Ele tinha para a minha vida, sabendo que seria passo a passo, dia a dia, um dia de cada vez. E obviamente quando você passa por dificuldades, obviamente quando sua vida está um caos, óbvio que você encontra dificuldades, são muitas lutas, você murmura, às vezes te dá desespero, mas você sempre fica em Deus, você procura sempre descansar em Deus, porque no meu coração eu tinha uma certeza absoluta que Ele estava comigo, que Ele estava me guiando e que essas coisas elas iriam passar.
e para a honra e glória do Senhor, elas passaram. E hoje eu estou aqui. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que quando nós caminhamos com Ele, Ele nos dá a direção. E tem uma frase muito interessante que diz assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Aleluia. Sabe o que quer dizer, irmãos? Que quando a gente entende quem está nos guiando, você vai em frente. Porque aí nós temos a certeza que a direção que Deus está nos levando vai ser uma bênção na nossa vida. E mais do que nos guiar para uma bênção, Ele vai nos guiar mansamente. Então o que o Espírito Santo de Deus quer falar para o irmão essa noite: calma. Calma e deixa o Senhor te guiar mansamente por águas tranquilas. E em nome de Jesus eu profetizo que as coisas já estão melhorando e elas vão melhorar cada vez mais na sua vida em nome de Jesus. Irmãos, não falta descanso, não falta direção e também não falta paz para a alma, porque a palavra diz: refrigera a minha alma. Irmão, sabe quando está aquele calor insuportável, quente, e de repente a gente entra num lugar geladinho, que tem aquele ar-condicionado, que tem aquela sensação inexplicável? Tenta imaginar essa cena. Estávamos falando de ar ontem, né, cara? Irmãos, é essa sensação que Deus quer trazer para a nossa alma. E por que eu estou falando de alma? Porque quando eu falo de alma, é aqui que o mar fica revoltado. É aqui que o diabo tenta colocar problemas na nossa cabeça. É aqui que ele tenta trazer o caos. É aqui que ele tenta transformar uma tempestade num copo d'água. Mas só tem uma forma da gente continuar seguindo diante de todas as adversidades que possam vir sobre as nossas vidas, entendendo que é o Senhor quem refrigera a nossa alma, que é o Senhor quem nos traz alívio, que é o Senhor que nos traz paz. Sabe quando a Bíblia diz: a paz que excede todo entendimento? É essa paz que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? Se o Senhor é o seu pastor, irmãos, vai ter descanso, vai ter direção, vai ter paz na alma e também vai ter justiça. Porque a Bíblia diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, Deus é justo. Deus é justo. E talvez ao longo da nossa vida a gente tenha vivido algumas injustiças. Mas o nosso Deus, Ele nos preparou um caminho, Ele nos preparou uma vereda de justiça para mim e para você. E talvez o irmão possa até dizer: Tiago, mas eu fui muito injustiçado na minha vida, eu fui muito injustiçado no trabalho, ou alguma área da minha vida tem acontecido uma injustiça muito grande. Mas saiba que você tem um pastor. Você tem um pastor que está a todo tempo olhando para você lá de cima. Um pastor que está olhando a todo tempo as circunstâncias que você vive. E esse pastor diz: aquilo está errado. Aquilo não podia ter acontecido com o meu filho. E é nesse momento que ele entra com providência ao nosso respeito. Por mais que muitas vezes a justiça dos homens, é até redundante falar, mas literalmente muitas vezes a justiça dos homens é injusta, é nesse momento, quando nós nos sentimos injustiçados, é o momento que nós temos que olhar para aquele que é chamado o sol da justiça, que é Jesus, porque é Ele, e somente Ele, que traz justiça sobre a nossa vida. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes
Nós passamos por tantas injustiças na nossa vida que a gente para no meio do caminho. E a gente acaba desistindo de tudo. É verdade, Senhor. E se a gente parar no meio do caminho, a gente vai deixar de viver o restante desse salmo. Porque não vai faltar descanso, não vai faltar direção, não vai faltar paz para a alma, justiça. Mas também não vai faltar algumas coisas. Porque até agora eu falei somente das coisas boas. Mas nós precisamos também falar de algumas coisas que aparentemente elas não são boas. A Bíblia diz na continuação do texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que não vai faltar também, irmãos? Não vai faltar vale. Literalmente não vai faltar vale. E quando eu falo vale, irmãos, eu falo dos vales da vida, das adversidades, das dificuldades, das circunstâncias contrárias, dos ventos fortes que tentam fazer com que o barco de nossa vida naufrague. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, isso não quer dizer que somente coisas boas vão acontecer. Porque um pastor, ele também protege as suas ovelhas do perigo. Davi, quando foi um pastor, a palavra de Deus diz que ele lutou com o urso, ele lutou com o leão. E isso são os perigos que nós vivemos nas nossas vidas. São sentimentos que vêm sobre nós e que em determinados momentos tentam trazer para a gente um sentimento de derrota. Mas é nesse momento que a gente precisa entender e compreender que Ele está lá. A nossa vida, ela é cercada de vales. Eu sei o que é um vale. Eu sei o que é perder tudo. Mas eu também sei que, independente das circunstâncias, Ele sempre continua lá. Porque viver um vale não significa que nós não temos o nosso pastor. Porque tem muita gente que deixa de ser cuidado pelo pastor quando vive um momento difícil na vida. E quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a Bíblia não quer dizer que não faltará vale. Quando a Bíblia diz andar no vale da sombra da morte, que eu não tenho que temer mal algum, a passagem não está dizendo que não teremos mortes, que não teremos lutas, mas a palavra diz que Ele continua conosco. Talvez ao longo da nossa vida coisas ruins possam acontecer, mas Ele continua conosco. Portanto, eu quero que os irmãos compreendam que o nosso foco não pode ser o vale. O nosso foco tem que ser aquele que está conosco no vale, independente do que aconteça. E não vai faltar vale, mas também, irmãos, não vai faltar inimigos. Lembra que eu falei do tópico das injustiças? Essa é a hora que a Bíblia diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus é um Deus justo. É um Deus que prepara para a gente uma mesa perante os nossos inimigos. E quando a palavra diz inimigos, nós não estamos falando de homens, nós estamos falando de inimigos humanos, inimigos físicos. Nós estamos falando de inimigos espirituais, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso.
Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa guerra, ela não é contra a carne e sangue, é contra o diabo. Mas pode ser quem for, pode ser o inimigo que for, o Senhor está conosco e nada vai nos atingir. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso pastor, e mesmo que não falte vara, não falte os inimigos, não vai faltar, sabe o quê? Proteção. A Bíblia fala de uma vara, um cajado que nos consola. Sabe o que é isso? É a certeza que nós temos um pastor que vai cuidar de nós e que vai nos proteger. Mas proteger do quê? Proteger do mundo, proteger dos perigos, proteger dos inimigos. Por isso, irmãos, que é tão importante a gente buscar a palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos ligados nos cultos, nós recebermos a palavra. Porque muitas vezes a palavra ela vai vir sobre nossa vida como um cajado. Muitas vezes a palavra vai nos constranger, muitas vezes a palavra vai nos repreender, muitas vezes nós vamos sair daqui bicudo, bravo por aquilo que a palavra falou, mas sabe o que é isso? Isso daí é Deus nos protegendo através da sua palavra. Quando o Senhor nos constrange, quando o Senhor nos repreende, é Deus tentando nos mostrar o caminho. Filho, não é por aí, é por aqui. Filho, não faz isso, faz dessa forma. E muitas vezes, irmãos, vai doer levar uma cajadada. Mas o que nós precisamos entender é que Deus nos ama. E tudo que o Senhor quer é nos proteger. Porque Ele é o nosso pastor. Irmãos, mas sabe o que não vai faltar? Não vai faltar a bênção. Porque o texto praticamente acaba com a bênção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui o óleo, irmãos, é o sinônimo da bênção. O pastor, o nosso pastor, é o pastor que nos abençoa. O nosso pastor é o pastor que estende a sua mão de graça sobre a nossa vida, dizendo assim: meu filho, eu derramei sobre você algo especial. Por isso que o seu fim nunca vai ser de maldição, porque Deus transforma a maldição em bênção. E hoje eu quero, em nome de Jesus, declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu tratamento, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida emocional. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos todos os dias. E o melhor de tudo, irmãos, é que Ele unge a cabeça. E quando Ele unge a cabeça, você sabe o que acontece? O cálice transborda. Porque aquilo que Deus derrama sobre nossa vida, ela transborda de uma forma tão especial e tão maravilhosa, que nós vamos espalhar essa bênção para todos aqueles que estiverem conosco. Essa bênção vai ser recebida por todos aqueles que tiverem a oportunidade de conviver e estar perto de nós. E a Bíblia diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, sabe o que não vai faltar? Não vai faltar certeza. Mas certeza do que, Tiago? Certeza de que tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vai se cumprir. A certeza de que o Senhor é o nosso pastor e vai trazer descanso, que Ele vai trazer direção, que Ele vai trazer paz para a alma, que Ele vai trazer justiça. Vai ter vai. Vai ter inimigo? Vai. Mas vai ter presença, vai ter proteção, vai ter bênção e vai ter a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para cumprir até
o dia final. E para encerrar, irmãos, e talvez aqui a gente encontre a parte principal, porque nós vemos um pastor que ele é o tempo todo comprometido conosco. Um pastor que está o tempo todo olhando para mim e para você e nos chamando pelo nome. Um pastor que deu a vida por mim e para você por amor. E o texto na Bíblia termina dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então a minha pergunta para os irmãos essa noite é: se esse pastor, que é tão comprometido comigo, com você, e nós estamos e somos comprometidos com ele? Nós já tomamos a decisão de habitar na casa do Senhor para todo sempre? Tudo que o Senhor quer de nós é esse comprometimento. Você está comprometido em vencer o medo, em vencer as críticas, em vencer tudo que for colocado diante de nossas vidas, vencer em Cristo? Você está comprometido em dizer a Cristo: eu estou com você da mesma forma que o Senhor está comprometido comigo? Você está comprometido em não abrir mão do Senhor da mesma forma que Ele não abre mão de você? Há esse comprometimento da nossa parte com o Senhor? Fique de pé, feche os olhos e coloque a mão no coração. Irmãos, você tem um pastor, nós temos um pastor. E esse pastor nos proporciona tudo aquilo que a mensagem nos disse essa noite. Mas não se esqueça, irmãos, não deixe o rebanho. Deixa ele cuidar de você. Mesmo que em muitos momentos a gente precisa de algumas cajadadas, mas não deixa o rebanho, porque tudo que ele faz por nós é por amor. Amém, Senhor. Glória a Deus. E hoje nós temos ouvido ultimamente as pessoas falarem sobre dias de insegurança, sobre dias de dificuldades. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus quer colocar no seu coração que não tem como nós ficarmos inseguros diante de um Deus que cuida de nós. Não tem como nós ficarmos inseguros diante de um Deus que nos leva para pastos verdejantes, que nos leva para águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia por veredas da justiça por amor do seu nome. O Espírito Santo de Deus quer nos dizer que não tem como nós estarmos inseguros diante de um Deus que, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, Ele está lá conosco, com sua vara, com seu cajado que nos consola. Não tem, irmãos, como nós estarmos inseguros diante de um Deus que prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos, que nos honra, que nos abençoa, que unge as nossas cabeças e faz com que o nosso cálice transborde. Não tem como nós ficarmos inseguros diante de um Deus que faz com que a bondade e a misericórdia nos siga todos os dias de nossa vida, para que a gente nunca abra mão de habitar com Ele para todo sempre. Irmãos, deixa Deus ser esse lugar seguro para você. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite, Deus está falando com você agora, porque tem pessoas que estão falando: eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. O Espírito Santo de Deus manda te dizer, irmão, só corre para Ele, deixa Ele ser o seu lugar seguro, se esconda no Senhor. Irmãos, você está com medo? Se esconda nele, porque o seu medo vai passar.
Porque a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E esse perfeito amor, ele tem um nome: Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Essa é a palavra do Senhor ao coração de cada irmão aqui. E depois de uma palavra dessa, eu não poderia deixar de fazer esse apelo. Eu conheço a vida de cada um aqui, mas eu não conheço a vida de todos. Eu não sei se aqui essa noite tem algum irmão que ainda não tenha aceitado Jesus como único e suficiente Salvador. E eu também não sei se algum irmão aqui já tenha aceitado, mas por algum motivo, pelas circunstâncias contrárias da vida, tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Se tiver algum irmão que esteja afastado ou que ainda não reconheceu Jesus, venha até aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Se não tiver, nós vamos fazer uma oração e nós vamos encerrar o culto. Amém? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Não. Pastor. Amém, Jesus. Amém. Parabéns, irmãos. Aí, no lado. Reconciliar, está aceitando? Vou reconciliar. Amém, Jesus. Traga a tua vontade. Amém. 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 Vamos orar. Você sabe que Oh, glória. uma vida com Cristo, como a palavra pregou, ela não significa que as dificuldades vão passar, ela não significa que as coisas vão ficar mais fáceis. Obrigado, meu Deus. Mas uma vida com Cristo mostra que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. E a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, a gente começa a ter um entendimento de uma forma diferente. Obrigado. Cristo